Num país repleto de problemas sociais e financeiros, o Exército Brasileiro acaba de levar um calote de 200 milhões de reais. Esse foi o valor que o governo brasileiro simplesmente deixou de pagar ao Exército, após mobilizar tropas e veículos para uma operação crucial na fronteira com a Venezuela. Enquanto a situação política internacional fervilhava, com ameaças do governo de Nicolás Maduro de avançar sobre o território de Essequibo, o Exército Brasileiro não hesitou. Movimentou o efetivo, veículos blindados e munições, se preparou para o pior e, no fim, ficou com uma conta gigantesca. Agora, quem deveria proteger o país está à mercê de cortes orçamentários e um calote que põe em risco a soberania nacional. Sejam bem-vindos ao Vida no Quartel. O prejuízo não foi só financeiro. As tropas foram deslocadas para a cidade de Pacaraima, na fronteira com a Venezuela, durante mais de 6 meses. Mesmo sem que o conflito se concretizasse, os recursos foram empregados. Munição foi retirada dos paióis, viaturas exigiram manutenção, combustível foi queimado e os soldados, como sempre, cumpriram sua missão. Mas quem deveria ter pago a conta? O governo brasileiro, e isso não aconteceu. No sistema de planejamento e orçamento, o pedido de reembolso foi registrado, mas a resposta foi o silêncio. Um silêncio caro e perigoso. A revista Veja noticiou o calote que o governo deu no Exército Brasileiro. Enquanto isso, a tensão na fronteira segue aumentando. O território de Essequibo, rico em petróleo, é o novo foco de atenção na América do Sul. Maduro está determinado a tomar essas terras e, para isso, pode cruzar a fronteira brasileira, arrastando o país para um conflito inesperado. As Forças Armadas sabem desse risco e estão preparadas para agir, mas sem recursos, o que podem realmente fazer? O corte de 122 milhões de reais, anunciado pelo governo em agosto, apenas agravou a situação. Agora, além de o reembolso da operação anterior estar pendente, a aquisição de novos equipamentos e blindados também foi comprometida. O Exército apresentou a fatura, 208 milhões de reais. Mais de 100 milhões de reais são apenas de munições que, mesmo não utilizadas, já não podem ser recolocadas no estoque. A preparação para defender a fronteira gerou custos inevitáveis. Desde a alimentação dos soldados até passagens e diárias. Mesmo assim, o governo virou as costas para os militares, deixando um buraco no orçamento da força que não tem como ser preenchido. É um cenário alarmante, ainda mais em um momento de instabilidade global, com conflitos surgindo em várias partes do mundo. Em contraste, quando o Rio Grande do Sul sofreu com a tragédia das chuvas, 600 milhões de reais foram prontamente repassados para as operações de salvamento. Isso mostra que o governo tem condições de reembolsar ações militares, mas, neste caso, optou por não fazê-lo. O Exército Brasileiro foi essencial para evitar uma escalada nas tensões na fronteira, mas agora sofre com a falta de reconhecimento e, pior ainda, de recursos para continuar suas operações. Enquanto o governo se esquiva das obrigações, o risco de um conflito armado na fronteira norte aumenta. O Exército, a Marinha e a Força Aérea sabem que precisam estar preparados para qualquer eventualidade, mas sem recursos, como poderão mobilizar tropas? Nicolás Maduro, por sua vez, continua desafiando a região, fortalecendo alianças com o Líbano e o Hezbollah, e deixando claro que seu objetivo é garantir o controle de Essequibo. Para ele, o território pertence à Venezuela, e a ideia de passar pelo território brasileiro não parece ser um obstáculo. A cada dia que passa, sem o reembolso dos valores investidos na Operação Roraima, as Forças Armadas veem sua capacidade de defesa sendo minada. Não se trata apenas de dinheiro, mas da própria segurança nacional. O Brasil, que possui vastas fronteiras e riquezas naturais, não pode se dar ao luxo de ter suas Forças Armadas despreparadas, especialmente em um momento em que as tensões globais e regionais estão no auge. A soberania do país depende diretamente da capacidade de resposta militar. E sem recursos, essa resposta fica cada vez mais comprometida. Os interlocutores do Exército deixam claro que o orçamento anual já é apertado, destinado apenas para gastos administrativos e de treinamento. Não há margem para operações de grande escala como a que foi realizada em Pacaraima. E agora, com o bloqueio de verbas e o calote de 200 milhões de reais, as Forças Armadas estão de mãos atadas. Não há munição suficiente. Os veículos blindados precisam de manutenção e, sem o reembolso, a capacidade de resposta em situações de crise está gravemente comprometida.
O governo brasileiro atual insiste em cortar verbas das Forças Armadas, mas não deixou de gastar mais de 3 bilhões de reais apenas com diárias e viagens de ministros e assessores, além de gastar mais de 370 mil reais só com tapetes para o Palácio do Planalto. Esses gastos lembram os gastos do ditador venezuelano Nicolás Maduro, que também gasta com seu próprio luxo, enquanto a população sofre de fome e falta de recursos básicos. O governo de Maduro está envolvido em alianças complexas com grupos que representam um risco direto à segurança do Brasil. Ainda assim, o exército brasileiro segue sem os recursos necessários para proteger o país. A pergunta que fica é: até quando as Forças Armadas conseguirão sustentar suas operações sem o apoio financeiro do governo? Cada operação militar tem um custo. O Brasil é um país extenso, com desafios de segurança únicos. As Forças Armadas são o escudo que protege o território. Mas, sem recursos, esse escudo está enfraquecido. O governo parece não entender a gravidade da situação. Ao não reembolsar o exército pelos 200 milhões de reais, o governo coloca em risco a segurança de todos os brasileiros. O exército não está pedindo favores, está exigindo o que é de direito. Se a situação continuar dessa forma, as Forças Armadas terão de tomar decisões difíceis. Reduzir operações, cortar treinamentos, adiar a aquisição de equipamentos essenciais. Isso em um momento em que a fronteira norte está mais vulnerável do que nunca e o mundo está caminhando para um grande conflito. A verdade é que o Brasil não está preparado para enfrentar uma invasão, e com as Forças Armadas desprovidas de recursos, o país está à mercê de governos estrangeiros que não hesitarão em avançar sobre nosso território. Os cortes de gastos impostos pelo governo não impactam apenas as operações militares. Eles afetam diretamente a segurança nacional. Cada real que deixa de ser investido nas Forças Armadas representa uma vulnerabilidade a mais para o país. O Exército Brasileiro tem feito tudo ao seu alcance para proteger o Brasil, mas sem o apoio do governo, o que mais pode ser feito? O calote de 200 milhões de reais reflete a falta de comprometimento do governo com a defesa nacional. Enquanto isso, Nicolás Maduro fortalece suas posições, ameaçando a estabilidade da região. As Forças Armadas brasileiras estão em um momento crítico, e o que a população espera é que seus impostos sejam devidamente utilizados para garantir o bem-estar do país. Aqui no Vida no Quartel, você fica por dentro de tudo o que rola no mundo militar. Deixe seu like, inscreva-se e assista a um dos vídeos que está aparecendo na sua tela. Avante, combatentes! Até a próxima!